pessoal, Jair Silva, instrutor de trânsito aqui de um lado da tela. Do outro lado da tela você, para juntos tentarmos descomplicar o trânsito. Hoje trataremos um assunto que eu julgo que é o mais recorrente dentro de todos esses módulos que estudamos sobre o trânsito, que é a direção defensiva. E eu espero que você esteja atento aí para que a gente possa junto descomplicar o trânsito. Gente, lembrando a você que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Você que já é inscrito, né, meu muito obrigado a você. E a todos vocês, curtam, comentem, compartilhem, coloquem suas curiosidades, coloquem suas histórias, tirem dúvidas. Estamos aí para juntos tentar descomplicar o trânsito. Então, gente, direção defensiva. Introdutoriamente, a gente precisa entender que sinistros no trânsito, acidentes de trânsito, não acontecem só no Brasil, tá? Mas precisamos nos preocupar no sentido que no Brasil acontece de forma mais recorrente. Para vocês entenderem, o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking de países com mais sinistros de trânsito, mais mortes, mais acidentes de trânsito, ficando apenas atrás de Índia e China, né? E quem nunca viu o trânsito da Índia, né? Quem nunca entendeu como é que funciona a China, população da China, mas enfim, eu nem sei se proporcionalmente o Brasil continuaria nesse ranking ou se mudaria alguma coisa. Mas voltando a falar aqui, gente, de números, de dados, né? Aqui no Brasil são 72 mortes, olha, o último ano, né, 2025, 72.483 sinistros, tá? Não mortes, sinistros, ou seja, acidentes, tá? Isso que são os registrados, né, gente? E aí estão pegando basicamente aqui aqueles que têm vítimas, né? Pessoas lesionadas ou pessoas que vêm a óbito. De mortes, propriamente, 6.044 pessoas, né? Feridos, 83.483. Nós precisamos tomar cuidado a cada dia, tá? Estou falando para você e para mim também. Precisamos tomar cuidado para não virarmos estatísticas, para não aumentarmos esse número com as nossas vidas ou com a dos outros, né? Então, assim, é interessante que às vezes nós falamos, são 72 mil acidentes para 6 mil mortes, é pouco quando não fala de um ente querido meu, né? Então eu vou entender que é pouco quando não se trata de alguém que eu amo, e eu creio que você também vai pensar dessa forma. Então entendamos uma coisa, todas as vidas são importantes. Enquanto as pessoas se preocupam em defender vidas negras, vida de vários grupos, né, de pessoas, de culturas, de pensamentos, né, eu me preocupo em cuidar de vidas de forma geral. Eu quero que nenhuma vida se perca, nem que seja o cara que mais me quer o mal, né? Mas eu quero que todos, né, se safem desse problema. É uma utopia, eu sei que é uma utopia, mas eu ainda vou continuar querendo que não se perca nenhuma vida a mais no trânsito, nem em outra esfera, mas estamos tratando aqui hoje do trânsito. Cerca de 50 bilhões são gastos por ano. Esses dados, gente, primeiramente, os dados que eu falei anteriormente, os números aí, peguei do site do Gov, tá? Do governo federal. Cerca de 50 bilhões são gastos por ano. 50 bilhões está falando agora de din-din, tá? De money, de dinheiro. Isso segundo a revista Cobertura. 50 bilhões são gastos por ano com sinistros de trânsito. Aí a pergunta que eu deixo para vocês é, de quem é a culpa? Pense um pouquinho e acha aí quem é o culpado. Pensou? Beleza, deixa eu falar. Eu já vou colocar-me no lugar de culpado, tá? Para você entender que cada um de nós é culpado disso aí. De quem é a culpa? A culpa é minha quando eu negligencio as normas de ultrapassagem. Eu acredito que o meu motor é mais potente e que está tudo resolvido. Mas o que? A culpa é minha quando eu ingiro bebida alcoólica e assumo a direção do volante. Gente, é um outro risco muito grande e a pessoa sabe que vai dar problema. Aí depois vem pedir perdão. A culpa é minha quando eu assumo, né, fazer um racha. Eu assumo, eu aceito a provocação ou eu faço a provocação de fazer um racha no trânsito. A culpa é minha
quando eu piloto de maneira inconsequente, fazendo manobras perigosas ao longo da via. A culpa é minha quando eu não dou a correta manutenção do veículo. A culpa é minha quando eu não reconheço as minhas limitações na direção veicular. Já vou dar uma prévia aqui: os acidentes, né, acontecem por negligência, imprudência ou imperícia. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Foi as coisas que eu citei aqui, quando me coloquei como culpado. Eu gostaria que cada um de vocês que está ouvindo esse vídeo agora, né, que está ouvindo esse áudio do vídeo, né, comigo agora, que assumisse também essa responsabilidade, a fim de que possamos fazer um trânsito mais seguro, a fim de que possamos ter um trânsito, já que a gente não consegue colocar zero o número de mortes, mas pelo menos que diminua o número de pessoas mortas por acidentes de trânsito em nosso país. E eu conto com você para a gente juntos vencer mais essa. Falamos aqui de sinistro e existe a lei, né, 14.599 de 2023, conforme aí a NBR 10.697 de 2020, né, que foi adotada essa expressão sinistro de trânsito, em substituição ao termo acidente de trânsito, tá? Definindo como, olha só, gente, presta atenção nessa definição de sinistro de trânsito: todo evento que resulta em dano ao veículo ou à sua carga ou a lesões a pessoas ou animais e que pode trazer dano material ou prejuízo ao trânsito, também prejuízo à via ou ao meio ambiente, em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias terrestres ou aéreas aberta ao público. Então, essa é a definição de sinistro, tá? A gente falava anteriormente acidentes, agora o termo mudou para sinistro, né, quando a gente entende que teve algum prejuízo material, dano físico, lesão corporal, até mesmo mortes de trânsito. Uma outra coisa importante é entendermos: os acidentes, eles podem ser evitáveis, tá? Gente, isso cai na prova, tá? O que são acidentes evitáveis? É aquele que o condutor não faz tudo o que pode ser feito para evitar o sinistro, né? Voltando a dizer, gente, não é acidente, mas agora é sinistro, tá? Então o sinistro, ele pode ser evitável. É quando o condutor não faz tudo o que está ao seu alcance para evitar, mas se ele fizesse, evitaria, né? E tem o inevitável, é quando o condutor faz tudo que está ao seu alcance, mas ainda assim ele não consegue evitar o sinistro de trânsito. A Organização Mundial de Saúde, gente, ela estima que 90% dos acidentes acontecem por falhas humanas, tá? Ou dos sinistros, tá? Perdão, os sinistros, 90% dos sinistros ocorrem por falha humana, 6% por más condições de vias e 4% por falha mecânica. Tá, traduzindo, 100%, tá? Ou quase 100%, a culpa é do ser humano. Por quê? Quem faz as vias? Quem dá manutenção das vias? Às vezes por desejo, né, de melhorar a sua performance, as pessoas administradoras de consórcios que operam nas vias, né, não dão a correta manutenção, embora exista legislação cobrando. Às vezes pode acontecer de não dar a correta manutenção. O órgão que tem jurisdição sobre a via não dá a manutenção. E quem é que gerencia, quem é que coordena esses órgãos? São seres humanos. Mas o que? As falhas mecânicas. Quem é que cuida da mecânica do carro? Embora existam robôs, mas quem é que está por trás dos robôs? Seres humanos. Então, gente, vamos assumir essa culpa. A culpa é nossa e a gente precisa melhorar. Mas, de acordo com a OMS, 90% são falhas humanas, 6% são problemas nas vias, 4% são falhas mecânicas. Como falei anteriormente, gente, os acidentes de trânsito, eles ocorrem por negligência, imprudência e imperícia. O que é negligência? É quando eu sei que eu devo dar uma manutenção no veículo, né? Mas eu não faço. Eu deixo de dar manutenção no veículo.
Isso é o quê? Negligência. Aí eu vou operar com o veículo nas condições da figura aqui, ó, da fotografia aqui. Então, olha só, nós temos também, gente, a imprudência. Quando eu tenho conhecimento das leis, tenho conhecimento das normas, mas eu prefiro desobedecê-las. Eu estou sendo imprudente. Um exemplo disso, bem claro, é o excesso de velocidade. A via está bem sinalizada, está marcando lá a velocidade máxima e eu desobedeço a velocidade da via. Então eu estou incorrendo no erro de imprudência. E tem imperícia. É quando eu não tenho uma certa habilidade e eu acabo assumindo a direção do veículo para tentar fazer tal coisa. E aí eu acabo também me envolvendo em acidente. E esse acidente ele vai ser causado por uma imperícia. E essa questão da imperícia, gente, ela acontece muito em ladeiras. A questão da imperícia, ela é muito recorrente mesmo em ladeiras, né? A pessoa chega na ladeira e não sabe sair com o carro, arrancar com o carro na ladeira, e ela acaba deixando o carro voltar e se envolvendo num acidente que é classificado como acidente por imperícia. 5 elementos da direção defensiva. Quais são eles? Vamos lá. Ronaldo Cardoso, instrutor de trânsito, ele criou, ou ele pelo menos trabalha muito com essa sigla, né? E para mim foi ele que criou. Chamada CHAPD, que são os 5 elementos da direção defensiva. Eu vou aqui fazer para você. É um acróstico que ele fez, né? Do jeito que está aqui, ó. Olha só. Conhecimento, C de conhecimento, H de habilidade, A de atenção, P de previsão e D de decisão. Vamos tentar discorrer rapidamente sobre cada um desses elementos. Conhecimento. Gente, vocês precisarão conhecer a legislação de trânsito para entender o mínimo, tá, gente? De primeiros socorros, de direção defensiva, mais o que? Meio ambiente e cidadania. Você tendo esse conhecimento, você já é parte de ser um motorista defensivo. Mas você precisa conhecer mais o que? Gente, não adianta ter o conhecimento teórico, né, e tudo isso que eu falei, desses módulos, né, mesmo que na prática, mas você vai precisar também aplicar esse conhecimento à direção do veículo. Então você precisa também conhecer o veículo que você está conduzindo. Isso é muito importante. Já vi vários acidentes que aconteceram porque a pessoa simplesmente não conhecia o veículo, pegou e se acidentou, né? E foi fatal. Tá até chato falar aqui no vídeo, mas foi fatal. Então o que acontece? Você precisa conhecer as leis de trânsito de acordo com o CTB, o curso que você faz aqui, né, de legislação de trânsito. Você precisa compreender, né, como é que se dá a sua aplicação. Você precisa ter conhecimento também do veículo, né, como falei, e por fim, o conhecimento da via ou das vias as quais você está conduzindo o seu veículo. Então, recapitulando, conhecimento da legislação, conhecimento do veículo e conhecimento da via que você está transitando. Quando falamos de habilidade, né, vamos ver a definição aqui, tá, gente? Ser um condutor hábil significa que você é capaz de manusear os controles de um veículo e executar com perícia e sucesso qualquer manobra necessária no trânsito. Então, tem pessoas que acabam de tirar a habilitação e ela tem em mãos uma habilitação, mas ela não tem habilidade. E é interessante, você que não tem habilidade, procura uma pessoa, não precisa nem ser um instrutor de trânsito mais, mas uma pessoa que você vê que tem um equilíbrio capaz de te ajudar, né? Você ser introduzido no trânsito. Então é interessante isso aí, tem muita gente que não tem essa mentalidade. Então, gente, a habilidade ela precisa ser desenvolvida. Então você tirou sua habilitação, desenvolva a habilidade. Então a habilidade é o que mesmo? Ser capaz de manusear qualquer manobra no trânsito. Isso é ter a habilidade. Terceiro elemento chama-se atenção. Gente, a atenção ela apresenta alguns problemas, tá? Ela é uma coisa boa quando aplicada de forma correta, quando de forma difusa, que eu vou falar aqui, né?
Mas quando ela é de forma fixa, a gente tem um problema, né? Às vezes estou dando aula e eu falo para a pessoa, olha o retrovisor direito, para ver se dá para mudar de faixa. E a pessoa fica fixa lá no retrovisor. Eu uso a expressão, olho no padre e outro na missa. Porque o trânsito está acontecendo aqui. O trânsito não acontece lá. Lá é uma pequena vertente, que é claro que pode ser perigosíssimo não olhar o retrovisor. Mas ela não pode ficar fixa no retrovisor. A atenção fixa é um problema. Isso cai na prova, viu, gente? A atenção fixa, ela é um problema. Nós temos outro tipo de atenção, que é a atenção dispersiva. O que é isso? Alguma coisa passa lá fora, né, que a pessoa que está dirigindo, ela acaba se voltando para lá e ela se dispersa com isso, né? Então a atenção dispersiva também ela é um problema. E o terceiro tipo de atenção é a atenção difusa. Essa é a atenção boa, tá? Se perguntar na sua prova qual tipo de atenção que o condutor precisa ter, é a atenção difusa, gente. Porque na atenção difusa, você está atento a tudo que acontece à sua volta. Você olha para frente, você olha para trás. Inclusive, a atenção difusa, ela pode ajudar você até ser livre de um assalto. Às vezes está acontecendo alguma coisa ao seu redor e você não observa. Você está parado ali, distraído ao telefone, né? E chega alguém e faz uma abordagem. Você está com o vidro aberto, a pessoa já viu quem está dentro do carro, viu que é uma vítima em potencial, né? E ele vai tentar ali a sorte, né? Então, assim, a atenção difusa, ela vai evitar até mesmo um assalto, até mesmo uma abordagem criminosa, né? Que alguém possa fazer contra a sua pessoa. Então, se tratando de atenção, a gente precisa entender que duas são problemáticas. A atenção fixa é problemática, quando você fixa no objeto do painel do veículo, um item do painel do veículo, ou nas laterais do veículo, como os retrovisores, né? E você tem um problema. A atenção dispersiva, quando você se dispersa com alguma coisa lá fora do seu veículo. E a atenção difusa, ela é boa, se cair na tua prova, marca que vai dar bom esse negócio. Previsão. O que é previsão, gente? É a antecipação de uma situação de risco. E pode ser desenvolvida e treinada no uso do seu veículo, né? Então você vai prever uma situação de risco, você vai se antecipar a ela, né? Você não vai deixar chegar em cima e falar, nossa... A minha mãe, ela contava uma história, né? Tem um personagem fictício em Minas Gerais chamado Pajão, muito assim conhecido no interior de Minas, né? Mais aqui na divisa com o Espírito Santo. Então esse personagem Pajão, ele passava todo dia e tinha um galho de árvore. E ele falava assim, esse galho de árvore vai furar os olhos de um aqui ainda, né? No outro dia ele passava de novo, gente, eu tô avisando, esse galho de árvore vai furar os olhos de alguém aqui ainda. Ninguém corta esse galho de árvore, não. E foi passando um tempo até que um dia ele furou o olho naquele galho de árvore. E ele gritou, eu não falei que alguém ia acabar furando os olhos nesse galho de árvore? Então, olha só, gente. É interessante que a gente preveja, né? No sentido de tomar uma atitude com relação àquilo, né, que a gente está prevendo. Então, nós temos a previsão imediata e a previsão mediata. O que é previsão imediata? Você vai passando um cruzamento e vê que um pedestre ele pode cruzar a via, né? Ou você vê alguém brigando, você fala, gente, alguém vai cair na frente desse carro, deixa eu tomar uma atitude. Um está empurrando o outro, estão vindo para a pista, então preciso tomar uma atitude. Essa previsão é uma previsão imediata, né? E tem a previsão imediata. Essa previsão, ela na verdade, ela se encontra... mais a longo prazo, né? Estive conversando com um tio meu, né, que serviu a Marinha por um tempo, foi piloto de máquinas, e eu achei interessante, né? Eu perguntei, mas naquela época não tinha computador? Ele falou, tinha alguns computadores, mas eram bem rasas as informações. E interessante, gente, que eles tinham essa previsão imediata. Eles olhavam o cilindro do veículo, né? Faziam uma leitura computadorizada, né, daquilo ali, o computador emitia como se fosse um laudo para eles, dizendo qual a vida útil que aquele cilindro tinha. Então a vida útil é de tantos nós, não lembro qual a medida que ele falou lá, né, vamos falar em quilometragem, é de 1.500 quilômetros.
Quanto tempo que o navio demora para percorrer isso aí? Será que daria tempo? Precisaríamos da manutenção ou não? Então aí eles faziam esse cálculo e chegavam à conclusão se tinham que dar manutenção ou não naquele equipamento. E essa previsão imediata, ela fala exatamente disso, né? Você verificar abastecimento, verificar os equipamentos obrigatórios, né? Isso vai depender muito do seu bom senso e do seu conhecimento, mas é importante você fazer essa previsão imediata. Estou com um carro que estou vendo que está vazando a água do radiador e eu preciso fazer uma viagem. Gente, dá manutenção nesse radiador que você não vai ter problema. Isso é previsão imediata. Se você não der manutenção, gente, não precisa ser mãe de Ná para saber um negócio desse. Vai dar ruim. Então, faça as suas previsões e dê a correta manutenção do veículo. A decisão, olha só, a decisão vai depender da situação que apresenta e do seu conhecimento, tá, gente? E também das possibilidades do veículo, também das leis e normas. E ainda, do tempo e espaço que você dispõe para tomar uma atitude correta. Então, tudo isso aí, né, vai fazer com que você tome a decisão correta. É ser ágil nas suas ações, mas não esquecendo o bom senso e a sua experiência. Então, olha só, trabalhando a prova prática, né, com os alunos, às vezes a via vai se estreitando. E eu falo para ele, cara, para que você vai seguir se está vindo um veículo contrário a você? Ah, mas a preferência é minha. Eu sei que a preferência é sua, mas quem é que está fazendo prova? Então, tento trazê-los a pensar que a decisão deles tem que ser baseada em quê? Eu estou fazendo a minha prova prática de trânsito. Gente, você, para tomar a sua decisão, pensa no seguinte: dirija pensando no pior. Tem pessoas que vão muito tranquilas na tomada de uma decisão. Ela fala, eu vou passar junto com esse cara nesse corredor. Você nem sabe quem é que está do outro lado do volante. Talvez você se garanta na direção. Eu consigo passar, mas o cara, um pouquinho que ele desvia de algum obstáculo, lá ele bate no seu veículo. Então, assim, a decisão, ela tem que ser pensada. Não é algo que deu na cabeça, eu vou fazer. Tá? Até uma decisão para ultrapassagem. Deixa eu dar um exemplo aqui. Como é que você faz para ultrapassar um outro veículo em movimento? Sinalizar, observar se não vem, se quem está atrás não quer me ultrapassar, quem está à frente não quer ultrapassar um outro veículo. Olha o tanto de elementos que eu tenho que observar para tomar uma decisão de ultrapassagem. Então, isso que eu quero trazer você a essa realidade. Eu pretendo trazer vocês para essa realidade. Não é seta e fui, né? É seta e olho. Observo de trás, observo da frente. Isso é coisa de fração de segundos. Tá? Você toma uma decisão muito rápida. Até porque, se você dirige com atenção difusa, você vai estar sempre olhando o retrovisor, o interno, o lateral. Então, quando você chega a tomar uma decisão, você às vezes acabou de olhar o retrovisor, sinalizou, já vi que não vem ninguém atrás, só dou mais uma conferida, olho para frente, ninguém quer ultrapassar, vejo se a pista está livre, tomei a decisão, fui, voltei, tranquilamente. Se eu não observar esses elementos, a minha decisão ela pode ser ruim e complicada para o trânsito. De acordo com o material que eu tenho em mãos aqui, eu quero ler para você, né, que tem um outro elemento aqui que ele se acopla. Na verdade, ele não é um desses 5 elementos, ele é da junção de elementos. Então vamos lá. A ação em direção defensiva, ela é uma combinação dos elementos decisão e habilidade. Tranquilo até aí? Então, a combinação de decisão e habilidade. Uma boa decisão implica reconhecimento de alternativas que se apresentam em qualquer situação de trânsito, bem como a habilidade de fazer uma escolha correta a tempo de evitar um sinistro. Lembre de uma coisa, né, para a gente finalizar essa primeira parte desse vídeo. Direção defensiva é aquela velha frase, né? Aquela velha máxima do povo: dirigir para você e para os outros. A direção defensiva, né, em sua definição, ela traz a seguinte fala:
Direção defensiva é dirigir de modo a evitar sinistros, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas que encontramos nas vias de trânsito. Condição adversa você vê no próximo vídeo e eu te aguardo. Até lá!